Vocês ficam desfocados. Bom, então, turma, esse controle da manutenção, ele vai passar por aspectos extremamente importantes, chamados de indicadores. Ou seja, quais são os indicadores que eu vou trabalhar e que vão me dar uma resposta em relação àquilo que eu estou tendo de resultado na manutenção, seja ele positivo, seja ele negativo, certo? Então, o objetivo para eu controlar a manutenção é definir a situação que eu tenho da planta, onde eu estou tendo, que a gente chama de pontos fortes, onde eu tenho de pontos fracos, e tomar ações não só para melhorar os pontos fracos, mas também para que eu mantenha aquilo que eu tenho de forte na minha manutenção funcionando. Certo? Então, turma, o que acontece? Eu vou ter que trabalhar com relatórios, com indicadores, com gestão de custo, com gestão de compras e daí por diante. Então, moçada, não adianta nada eu ter 1 milhão de ferramentas, 1 milhão de planos de manutenção, ferramentas de manutenção preditivas, software de manutenção e essa conversa toda, se eu não tenho o mais importante que é o controle da manutenção. E aí, moçada, vai ser muito importante, por quê? Eu já presenciei empresas, por exemplo, que elas têm um baita software de manutenção funcionando, profissionais treinados na execução da manutenção, e a falha principal está no PCM. Ou seja, a própria empresa, né, eu falo empresa, setor de manutenção, não consegue colocar em prática as ferramentas, sendo que ela tem as ferramentas prontas e à disposição dela. Então, eu começo a ter problemas de gerenciamento do tipo, falta peça, equipamento quebrando, manutenções sendo feitas sem nenhum critério, falta total do controle de peças, falta do controle de manutenção, ou seja, quando foi feito, quem foi feito, que peças foram trocadas e tudo mais. Então, turma, isso tudo junto é importantíssimo a gente ter dentro desse controle, dentro desses KPIs. Então, em inglês, KPI significa indicador chave de performance. Em outras palavras, é aquilo que eu estou medindo para saber como que a minha manutenção está performando. E aí, moçada, eu vou escolher o indicador que mais me atender. Tem um melhor? Não. Depende daquilo que eu tenho à disposição, depende da equipe que eu tenho, depende da complexidade do setor produtivo que eu estou trabalhando. Não vai ter aquele indicador melhor ou pior. Mas o ideal é que eu não tenha nem um indicador só. Eu vou decidir minha manutenção, eu vou medir só o número de paradas de fábrica por mês. O que vocês acham? Quando eu tenho um indicador só. O que é um problema que eu posso ter? Ei, moçada, fala comigo. Vamos, turma, fala comigo. O que vocês acham que é um problema de um indicador só para eu representando o desempenho da manutenção? Estava pensando aqui já, mas não sei. Se eu tiver só um indicador, posso correr o risco de não ficar claro, né? Às vezes, tem vários fatores de manutenção interferindo, então pode ser que eu esteja deixando passar um problema, né? Usando só aquele indicador. Posso estar deixando alguma variável causar problemas no setor de manutenção e eu não estou vendo, porque eu só estou usando um indicador.
Beleza, João. Boa, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que na minha manutenção eu só meça custo. Custo da manutenção. Beleza? Então, chega no final do mês, eu quero saber o quanto eu gastei em manutenção e comparar com aquele que foi orçado. Ótimo. Perguntinha. Gastei menos esse mês do que o orçado. Isso é bom ou é ruim? Então, eu tinha 50 mil reais desse mês para gastar com manutenção, gastei 40. Isso é bom ou é ruim? Então, vamos lá, Igor. Explica mais um pouco sobre isso. Por que depende? É bom, gastar menos dinheiro é bom, hein? Não, mas, por exemplo, às vezes em um mês você trocou muita peça e aumentou a confiabilidade do equipamento. No outro mês você trocou menos peças, mas teve mais paradas, menos paradas. Não, me perdi aqui para explicar, mas, por exemplo, eu acredito que... Posso te ajudar? Pode. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Vamos imaginar que minha manutenção eu gastei menos porque ela não quebrou. Ou seja, foi um mês sem problemas mecânicos. Consequentemente, eu gastei menos com troca de peça e tudo mais do que o previsto. Pode ser isso? Eu pensei foi nisso. Beleza, ótimo. É um indicativo. Mas eu também posso ter gastado menos do que o orçado porque eu não fiz as manutenções que eu precisava fazer. Pode ser também? Pode. Deixa só essa moto passar aqui, cara. Pronto. Pode ser um indicativo de que eu não fiz o que eu precisava fazer, consequentemente eu gastei menos. Concorda? Então também vai depender do número de ordem de serviço feita. Também. Então, turma, quando a gente trabalha com poucos indicadores em manutenção, eu posso cair nessas ciladas, nessas armadilhas. Porque, um exemplo que eu estou dando, por exemplo, da gestão de custo, num primeiro momento, opa, ótimo, gastei menos do que eu tinha orçado, significa que é um resultado bom. Mas não necessariamente em manutenção nós estamos falando isso. Significa que eu gastar menos, pode ser que realmente minha manutenção, eu consegui levar ela bem, então eu tive menos quebras do que o previsto, então ela está performando bem, por isso eu gastei menos, mas pode ser também que eu gastei menos porque eu não fiz tudo que eu precisava fazer de manutenção, ou por um atraso, ou por uma falha grande que ocorreu e aí eu não tive uma parada, ou por falta de peça que eu esqueci de comprar, uma manutenção que eu esqueci de planejar, e aí eu acabo gastando menos, não por ter melhorado a manutenção, mas eu acabo gastando menos por simplesmente não ter feito a manutenção. Certo? Então, trabalhar com poucos indicadores em manutenção, turma, pode ser um problema que a gente recaia nessas armadilhas. Então, o ideal é que eu defina aqueles indicadores que vão me representar bem a manutenção, de forma que eu não fique nessa dúvida. Opa, esse cara aqui é bom ou é ruim? Esse desempenho que eu tive. Tá? Então, a gente pode trabalhar com falha de equipamento, número de ordens de serviços de manutenção corretiva, número de ordens de serviços de manutenção preventiva, número de OS de preditiva. São 3 coisas diferentes, então isso é interessante. Certo? Quanto cada profissional empregou do tempo que ele tem à disposição. Então, se o cara ocupou 80% do tempo dele de eficiência, significa que esses outros 20% ele fez o quê? Será que esses 80% que ele registrou como horas trabalhadas foram de fato 80%? Ah, Thiago, mas você está falando uns tem que não vai ter como a gente medir? Tem. E aí, turma, que a gente precisa amarrar tudo aquilo que a gente está conversando desde o início do curso. Ou seja, ordem de serviço, documentação, treinamento, padronização, aplicação de normas, de regras, para
chegar no indicador e falar, opa, esse indicador está certo e quer me dizer isso? Custo da manutenção é interessante? É, claro, mas se eu atrelar ela junto com o número de ordens de serviço que eu tenho por tipo, bom, aí eu entendo por que eu estou gastando mais ou menos do que o previsto. Certo? Disponibilidade dos equipamentos. O que é disponibilidade? Como que eu meço se o equipamento ele vai estar ou não dentro dos padrões que eu estou querendo trabalhar? Beleza? Entendido isso, gente? Beleza? Bom, então, eu tenho que considerar 3 princípios básicos aí. Primeiro, é melhor ter poucos KPIs, mas controlar eles bem. Porque, ao contrário de eu ter pouquíssimos KPIs, o contrário também é uma bosta, com perdão da palavra. Se eu tiver muitos indicadores a preencher e tudo mais, pode ser que eu caia num problema que é o seguinte, eu não vou entender o que esses indicadores estão falando, muitos não vão me representar absolutamente nada, e eu acabo entrando em descrédito. E aí, eu já vi empresas que medem uma porrada de coisa diferente, e no final das contas o cara fala assim, Thiago, para mim, eu acompanho esses indicadores. Eu tenho 20, mas se eu tiver esses 4, me resolve a vida, que é o que eu acompanho todo mês. Cara, então pega os outros 16 e joga eles fora. Para que você vai medir 20 indicadores diferentes se tudo que você precisa para balizar tudo aquilo que você faz dentro da manutenção, esses 4 indicadores te resolvem. Certo? Então a gente precisa cuidar disso. Bom, todo KPI deve ter uma meta de melhoria. O que é isso, turma? Quando eu tenho um determinado KPI, que eu faço o controle dele, significa que eu tenho que buscar a melhora desse KPI. Tem KPI, tem indicador que quanto maior, melhor. Tem indicador que quanto menor, melhor. Certo? Então eu tenho que buscar atingir uma meta que seja execuível, ou seja, que seja possível de ser alcançada, né? Para que eu trace os objetivos da minha manutenção. Então, daqui a um mês, daqui a 3 meses, a 6, a 1 ano, a 2 anos, como que eu quero estar minha manutenção? Como que eu quero que minha manutenção esteja? Em relação a determinado indicador. Certo? Eu estou buscando uma melhora, por exemplo, de redução de ordens de OS corretivas. Tá, mas eu vou reduzir quanto? Porque reduzir por reduzir, eu tenho uma oscilação ao longo do ano. Tá, mas eu quero reduzir o quanto de OS corretiva? Eu quero reduzir 5% no final do ano. Eu quero uma redução de 10%, de 15%. Beleza. Como que a gente vai traçar uma meta para atingir essa redução? Certo? Um indicador de OS de manutenção corretiva é um indicador que, quanto menor ele for, melhor é. Certo? Eu não quero que ele cresça, sim, eu quero que ele diminua. E aí, moçada, é importante que indicadores não é para meter o ferro no cara. Não é para complicar a nossa vida como gestor de manutenção. Os indicadores, eles são simplesmente para a gente entender que pé que está a manutenção e tomar as decisões corretas. Ou seja, contratar mais gente, demitir gente, trocar um funcionário, aumentar o valor orçado, diminuir o valor orçado, passar a comprar peças originais ou posso comprar a peça paralela que vai me atender um custo menor. Esse tipo de decisão que é importante a gente saber baseado nesses indicadores. Tranquilo até aí, turma? Então, coloquei para vocês alguns exemplos de indicadores que a gente pode trabalhar. Por exemplo, posso trabalhar com MTBF, posso trabalhar com manutenção, percentual de manutenção corretiva, horas de treinamento técnico, disponibilidade. Posso trabalhar com indicadores relativos à qualidade e tempo de execução do serviço, por exemplo, backlog, percentual de manutenção planejada, atividade por planejador,
cumprimento da programação, em relação a custo, então custo total, percentual de horas extras, mão de obra, serviços terceirizados daí por diante, ou então previsão de falhas. Então, quanto de manutenção planejada eu estou fazendo? Quanto de um plano preventivo eu estou cumprindo? Qual percentual de manutenção corretiva eu tenho, por exemplo? Então, são indicadores, possíveis indicadores, para uma determinada aplicação. Moçada, Thiago, eu quero medir quantas horas por dia o funcionário da manutenção ele caminha pela fábrica. Pode? Pode. Turma, isso aqui são sugestões de indicadores. Nada impede que vocês trabalhem com um indicador que esteja fora dessa programação. Certo? Tranquilo? Primeiro deles, turma, MTBF. Quem já ouviu falar em MTBF? Eu já, meu grupo todo lá no trabalho de tópicos, a gente usou isso daí e alguns outros. Beleza. O que é o MTBF? Então, o MTBF é uma sigla em inglês, quer dizer tempo médio entre falhas. Significa que eu estou pegando por equipamento, ou por linha, ou por conjunto, quantas vezes esse cara falhou e vendo qual que é o intervalo em tempo entre a ocorrência dessas falhas, independente da natureza da falha. Então, eu tenho um indicativo de quantas vezes um equipamento falhou por mês, certo? E aí, se eu pegar o tempo que ele trabalhou durante esse mês, eu consigo saber, bom, entre uma falha ocorrer nesse equipamento e a próxima falha ocorrer, qual que é esse tempo, em média, de intervalo entre essas duas ocorrências? Pronto, turma. Essa é a formulinha para a gente calcular. Ou seja, qual é o somatório de horas em bom funcionamento dividido pelo número de paradas para manutenção corretiva. Beleza? E aí, a gente calcula esse indicador que é muito utilizado dentro da indústria. Ou seja, deixa eu dar um exemplozinho para vocês. Um equipamento funciona por 30 horas. Para por uma falha no motor elétrico. Logo após, ele funciona por mais 40 horas. E para novamente por uma falha no sistema hidráulico. E logo após, ele funciona por 60 horas. E para novamente por uma falha operacional. Pergunta: quantas falhas eu tenho? Quantas falhas, turma, que eu tenho? 3. Beleza. Como que eu calculo esse MTBF, então? Então, eu vou pegar ali, ó, e vou somar as falhas e vou somar o número de tempo que ela trabalhou. Correto? Então, ela trabalhou por 30 horas, depois por mais 40 horas, depois por mais 60 horas. Fazendo isso, eu tenho um número de 3 falhas. Então, se eu somar, 130 dividido por 3, eu tenho um MTBF de 43,33 horas. É o tempo médio entre falhas. Significa que, em média, a cada 43 horas trabalhadas, esse equipamento apresentou uma falha. Então, é um indicador que a gente faz de tempo passado. Certo? Bom, turma, esse indicador significa que quanto maior, melhor. Ou seja, em outras palavras, quanto maior o MTBF, significa que o equipamento trabalha mais tempo antes de falhar.
por qualquer motivo que seja. Pode ser uma falha simples, como pode ser uma falha complexa. Tá? Ou seja, quanto mais ele trabalhar entre uma falha e outra, significa que o MTBF está melhorando. O ideal é que eu aplique esse indicador em equipamentos A e B, ou seja, de criticidade A e criticidade B. Certo? Também é ideal que eu controle ele mensalmente. E aí, eu não vou fazer o MTBF global da fábrica porque vai mascarar muita coisa. Então, o ideal é que eu faça ele por equipamento ou por linha de produção. Certo? O mais ideal de tudo é por equipamento. E por último, nós vamos usar ele para calcular a disponibilidade. Em relação ao MTBF, turma, tá tranquilo? Senhor almoçado? Sossegado em relação a isso aí? Beleza. Outro indicador que a gente vai utilizar bastante na manutenção é o MTTR. O MTTR é o tempo médio para reparo. Diferentemente do MTBF, que é o intervalo entre falhas, o MTTR significa, em média, quanto tempo eu levei para reparar um determinado equipamento ao longo de um intervalo de tempo. Ou seja, como que eu calculo ele? Somar os tempos de reparo e dividir pelo número de intervenções realizadas. Tranquilo? Então, um exemplozinho para vocês. O equipamento parou 3 vezes durante o mês. Onde a primeira falha, durou 1 hora para ser reparada. A segunda durou 5 horas. A terceira demorou 10 horas para ser reparada. Deixa eu só corrigir um detalhezinho aqui nesse texto. Então, corrigir esse aqui também. Vocês já viram aí. Mas o que a gente tem? A gente tem, então, uma parada de 1 hora, uma parada de 5 horas e uma parada de 10 horas. Quando foram 3 falhas, a gente soma 16 por 3, então dá um MTTR de 5,3 horas. Significa que, num período de fechamento, em média, esse equipamento nós gastamos 5,3 horas para fazer uma manutenção nesse equipamento. Então, turma, esse indicador, diferentemente do MTBF, quanto menor ele for, menor é. Significa que eu estou gastando menos tempo para reparar uma falha. Ou seja, as falhas estão mais simples de serem resolvidas, ou a minha equipe está mais treinada, está mais experiente, e daí por diante. Certo? Também é ideal que eu aplique em equipamentos A e B, tá? Que vão agregar valor ao processo, controlado mensalmente, e também vai ser utilizado para o cálculo da disponibilidade. E por último, turma, tempo médio para falha. São as horas disponíveis divididas pelo número de falhas. Então vamos pegar um exemplo. Um determinado equipamento teve sua lâmpada queimada por 3 vezes.
A primeira falha demorou 1.000 horas para acontecer, a segunda 1.200 e a terceira demorou 2.000 horas para acontecer. Para fazer esses cálculos, então, significa que eu tive um tempo de 1.000, 1.200 e outro de 2.000 por 3 falhas. Então, o tempo médio para falhar foi de 1.400 horas. Turma, esse cara, ele vai indicar muito semelhante ao MTBF. Certo? Ou seja, quanto maior, melhor. Eu vou usar ele para equipamentos irreparáveis. Essa é a diferença principal. Ou seja, uma lâmpada, eu consigo dar manutenção nela? Não. Então, eu uso esse tipo de indicador para diferenciar entre equipamentos que eu faço um reparo e equipamentos onde eu não consigo fazer um reparo. Outro exemplo, turma, muito empregado, é controle por tipo de atividade. Ou seja, como eu estou desmembrando minhas OS de manutenção em corretiva, preventiva, preditiva, o que é melhoria, o que é engenharia de manutenção, então, eu vou ter um gráfico mais ou menos semelhante a esse aqui. O que esse gráfico quer dizer para mim, turma? Explica aí, alguém de vocês. Esse gráfico, pelo que eu entendi, serve como um indicador, por exemplo. Na manutenção corretiva, ali do lado está escrito corretiva menor que 20%. Nesse caso aí, tá ok, atendeu a necessidade, né? Atendeu a condição. A preditiva, que tem que estar entre 30% e 40%, atendeu também, está acima de 30% a 31%. A preventiva, por sua vez, já não atendeu. Então, ela tem que estar entre 30% e 40%, está acima, 44%, né? E as melhorias também estão abaixo do esperado, né? Que é ao menos 10%, está só 6%. Beleza. Ótimo. É isso aí, Igor. E tem mais um detalhe. Se eu somar 19, 31, 44 e 6, quanto que dá? Dá 100, né? 100. Ou seja, turma, de 100% das manutenções que eu tive, 19% foram corretivas, 31% preventivas, 44% preditivas e 6% relativas à engenharia de manutenção ou algum tipo de melhoria. Certo? Então, significa que 19% foi relativo a número de OS de corretiva. Isso é muito ou pouco tempo? Aí vem a pergunta. É muito ou pouco? Tempo, 19%. O que vocês acham? Não sei, né? Por quê, turma? 19% em número de ordens de serviço é alto. Tá? É alto. Quase um quinto das minhas ordens de serviço ao longo do mês foram de corretiva. Porém, eu não sei se elas gastaram muito tempo para serem reparadas. Eu não sei quanto em tempo eu gastei com manutenção corretiva. Eu sei em número de OS, mas não em número de horas. Entenderam como são duas coisas diferentes? Sim ou não?
Então, turma, é importante que eu analise os indicadores de manutenção de óticas diferentes. Ou seja, eu preciso ter um indicador para complementar um outro, para não correr o risco de fazer uma análise superficial. Certo? Então, é importantíssimo que eu faça essa relação entre indicadores de forma que eu entenda o real problema ou o real sucesso da minha manutenção. Então, nós vamos falar muito de disponibilidade. Em manutenção, turma, nós vamos falar muito de duas palavras: confiabilidade e disponibilidade. Quando eu falo em disponibilidade, eu vou usar o MTBF e o MTTR para calcular a disponibilidade. Ou seja, disponibilidade, turma, nada mais é do que o percentual do tempo que aquele equipamento está disponível para o meu uso, em condições de operação. Certo? Quanto maior a disponibilidade, significa que maior o percentual que aquele equipamento está pronto para operar, se eu quiser operar ele. Então, eu calculo o MTBF dividido pelo MTBF mais o MTTR vezes 100. Certo? Essa é a forma de eu calcular a disponibilidade do meu equipamento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Então, eu tenho um MTBF de 60 horas e o MTTR de 2 horas. Então, a gente pode fazer assim, ó. Disponibilidade 60 dividido por 60 mais 2, que vai dar aí 0,967, ou 96,7%. Significa, moçada, que 96,7% que aquele equipamento tem de uso, ele está disponível para a empresa. Ele está disponível para a operação. Certo? Significa que 3,3% do tempo dele, ele não esteve disponível por alguma determinada falha que ocorreu. Então, também um indicador de quanto maior, melhor. O ideal é que eu tenha uma disponibilidade acima de 90%, também controlado mensalmente, e ele vai fazer parte do indicador que, para mim, é um dos mais completos que tem, que é a OEE. Já já eu falo dela. Então, a OEE é um indicador que a gente chama de eficiência global de equipamento. Então, ele vai ser muito utilizado no TPM para representar a funcionalidade de vários equipamentos, tá? Onde ele vai medir a performance desse cara, não só em relação à manutenção, mas em relação a outros itens também, como qualidade. Ou seja, não adianta nada eu ter um equipamento que está trabalhando, que está performando bem do ponto de vista da manutenção, mas se tudo que ele produz está saindo fora do padrão de qualidade. Isso não quer dizer nada. Aliás, isso para mim é muito ruim. Então a OEE, ela vai conseguir medir não só a eficiência em relação à manutenção. Certo? Mas também a gente consegue fazer em relação a outras características. Então, eu estou medindo aqui em relação a performance, em relação à qualidade, em relação à disponibilidade. Dúvidas? Em relação a isso? Então, moçada, qualidade. É o percentual de qualidade, ou seja, um exemplo, total de peças boas dividido pelo total de peças produzidas. Quanto maior esse percentual, maior a qualidade que eu tenho em um determinado produto. Certo? Performance é produção real vezes a produção teórica. Exemplo, eu tenho uma máquina para produzir 40 toneladas hora e ela está produzindo 39. Então, qual que é a performance dessa máquina em relação à produção nominal dela?
E por último, a disponibilidade. Então, a OEE, turma, nada mais é do que um produto de disponibilidade por qualidade, por performance que ficou escrito errado. Tranquilo? Dúvidas em relação a isso, moça? Então, nós estamos falando de OE acima de 85% aí para a qualidade. Então, ô Igor, boa pergunta essa. Nem sempre, cara, se reaproveita peças que estão com falha de produção. Existem aqueles produtos que você consegue fazer um retrabalho nele, né? Existem produtos que você simplesmente tem que descartar. Tá? Então, para medição de performance do equipamento, a gente considera, independente se reaproveita ou se descarta, a gente considera peças de fora do padrão de qualidade para fazer o cálculo da OEE. O retrabalho ele não entra nessa conta. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Lá na Flora, quando eu trabalhava lá, que era uma indústria de produto de higiene e limpeza. Então, por exemplo, detergente. Quando acontecia algum problema na produção de detergente, por exemplo, dependendo do grau do problema, a gente mandava para o laboratório. O laboratório analisava e falava, ó, pode ser retrabalhado ou não pode ser retrabalhado. Se pudesse ser retrabalhado, a gente misturava pequenas quantidades desse detergente que saía do padrão num detergente bom. Que no final das contas você não teria prejuízo à qualidade do produto, em relação a cheiro, em relação a perfume, em relação a desempenho e daí por diante. Em determinados casos, o retrabalho não era possível, então eu tinha que simplesmente descartar esse volume de detergente produzido errado. Beleza? Sabonete. Sabonete, de vez em quando acontecia problema na massa? Sim. Ponto preto, rótulo torto, alguma coisa desse tipo. Quando o problema era na massa do sabonete em si, eu não podia reprocessar o sabonete no sabonete. Eu tinha que reprocessar a massa de sabonete em alguma massa de sabão. Então, o sabonete é muito mais caro do que uma barra de sabão. Certo? Então, eu reprocessava um produto caro com um produto barato. Mas por que eu tinha que reprocessar o sabonete no sabão e não no sabonete? Porque o sabonete é cosmético. Então, o regulamento, legislação de sabonete é diferente de sabão que é visto como produto de limpeza e não cosmético. Certo? Então, o retrabalho, eu não posso considerar ele na conta. Respondido? Mais alguma dúvida, gente? Turma, estudos falam que se eu elevar 1% da minha OEE, eu tendo a ter um ganho de 3 a 7% no lucro líquido da empresa. Então, é muito importante a gente trabalhar isso dentro de uma gestão que a gente fala de SMART, específica, mensurável, analisável, que seja interligada e baseada no tempo.
é extremamente importante que eu trabalhe com indicadores pensando numa gestão smart. Beleza? Outros indicadores que a gente pode trabalhar muito é custos diretos, ou seja, o que eu gasto com peça, com material, com ferramenta, com mão de obra, e os custos indiretos, que é aquilo que eu gasto indiretamente, por exemplo, parada de manutenção, depreciação de equipamentos, custos induzidos. Turma, quem sabe o que é depreciação? Quem sabe o que é depreciação, turma? Hein, turma? Eu estava lendo aqui, é uma redução na qualidade, uma redução no preço, algo nesse sentido. Depreciação é uma perda de valor. É justamente isso, Éder. Turma, vocês já ouviram aquele trem? Ah, carro, assim que você tira da concessionária, ele perde valor. Isso é uma depreciação causada, ou seja, o carro está perdendo valor simplesmente pelo fato de ele ter sido emplacado. Então, tudo aquilo que acontece com o equipamento ao longo da vida útil dele vai depreciando, ou seja, ele tem uma queda no valor baseado nessa perda de desempenho, vida útil que aumenta, vida útil que diminui, e daí por diante. Beleza? Então, é um custo indireto da manutenção. Turma, aqui é só uma questão de um custo de manutenção por faturamento, ou seja, significa que, em algumas indústrias, o custo de manutenção ele é proporcionalmente muito alto. Então, por exemplo, se eu pegar mineração, metalurgia, papel e celulose, hotelaria, né, manutenção predial, transporte. Quem mexe com caminhão aí, turma? Ou algum tipo de transporte? Gasta-se muito ou pouco com manutenção? Muito. Muito. Então, tá aí um exemplo para mostrar para vocês como é importante eu estar atento nisso. Tá? Bom, turma, existe um outro indicador, que é o custo de manutenção por valor de reposição. Ou seja, quanto custa totalmente a manutenção dele, dividido pelo valor de compra do equipamento. Sabe? Significa que com esse indicador, quanto mais eu estiver gastando com o equipamento em relação a um preço de compra de um equipamento novo, pode ser um indicativo de que vale mais a pena eu trocar por um novo do que continuar dando manutenção no equipamento que está desgastado. Beleza? Então, esse indicador vai ser muito importante para isso. E aí, nós vamos trabalhar com uma gestão de custo. Eu vou falar para vocês depois da segunda prova. Beleza? Então, vamos parar por aqui. Lembrando, então, segunda-feira da semana que vem, a gente tem nossa segunda prova.